semana que se finda, por mais uma semana que se inicia, mais um dia, que se findou para nós. Agora vem a noite para que a gente possa descansar e que a gente possa descansar no Senhor, amém? Hoje a escala seria para ministrar a palavra, seria o Clodoaldo, mas o Clodoaldo no decorrer aí da noite de chuva, Clodoaldo está trabalhando. Então a gente vem substituir ele. Pode ficar tranquilo que eu não vou pregar todo domingo não, vai ficar tranquilo, tá bom? Nós vamos revezando, nós estamos agora aí, nós 4, nós vamos estar revezando, tá? Que você possa sempre estar orando por nós, orando por mim, pelo pastor Paulo, pelo reverendo Reinaldo, pelo bispo Clodoaldo, vai orando por nós, para Deus nos usar para abençoar as nossas vidas, amém? Temos nosso pastor Joelso e a sua esposa Dilma, que veio nos visitar lá de Dois Irmãos do Buriti. Sejam bem-vindos no nosso meio, que Deus abençoe. Paulo estava lá com eles esse final de semana, servindo lá a igreja de Dois Irmãos do Buriti, como diz o apóstolo Cristiano, a nossa igreja, e foi bênção lá, graças a Deus. Eu vou trazer aqui uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Na quarta-feira eu ministrei ali na Mondego sobre esta passagem bíblica, que fala sobre a adoração de duas mulheres, Marta e Maria. E eu estava na quarta-feira aqui orando e o Espírito me fez lembrar de um vídeo que um pastor coreano, quando ele veio visitar o Brasil, e eles ministrando nas igrejas do Brasil, e ao retornar para a Coreia, ele ficou admirado, falando da maneira que os brasileiros cultuam a Deus, e ele foi citando alguns detalhes. E aí eu estava orando, e na tarde veio essa palavra, e eu ministrei porque eu vou contar aquilo que foi ministrado ali na Mondego, mas nesta madrugada, ontem à noite, lá em Bonito, eu fiz a abertura também com esta passagem bíblica. Só que nesta madrugada, após eu ter orado ali, às 4 horas da manhã, e eu dormi e o Espírito foi ministrando na minha vida uma outra maneira. Mas o que a gente tem que aproveitar, o que eu falei ali na Mondego, do nosso dia a dia. Esse é o momento, 1 hora, 1h30, 2 horas, que a gente tira para Deus, para adorar, para servir, para estar na presença. Todos os dias nós devemos viver de maneira que estejamos na presença dEle. Mas só que durante o decorrer do dia a dia, nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas preocupações do dia a dia. Então, agora, esse momento é o momento para Ele. Foi o que o Espírito me levou, foi o que o Espírito ministrou no meu coração, porque esse momento que nós tiramos, saímos de nossa casa, dos nossos lares, viemos aqui, nós precisamos nos desligar das coisas do dia de amanhã, porque eu creio que isso já aconteceu comigo, que vários de vós aqui estão sentados planejando o dia de amanhã, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e assim. Mas o amanhã, quando você estiver trabalhando, você não vai tirar um tempo para ele especificamente, você se desliga dele. Apesar de a gente querer estar ali trabalhando com a mente ligada. Então o Espírito falou, esse tempo que nós tiramos para ele, nós precisamos nos desligar do dia de amanhã, das preocupações, das preocupações. A nossa
vida agora, esse momento aqui, neste lugar, onde nós reunimos dentro dessas quatro paredes, nós precisamos dedicar todo esse momento, a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, a Ele, que morreu por nós na cruz. Deixa para amanhã você se preocupar com amanhã. Quando você amanhã acordar, aí você vai fazer os seus planos, ou depois que nós sairmos daqui do culto, aí você vai fazer os seus planos. Nós não podemos, nós vimos que o apóstolo Issacar falou: olha, se alguém for falar com você, fala não, agora eu quero ouvir o Senhor falar. Agora eu estou aqui, não é para conversar, não é para sair deste lugar, agora esse momento, eu quero ofertar de todo o meu coração, de toda a minha vida a Ele. Se entregar. O que o Espírito me fala sobre a adoração de Marta e Maria? A Marta, ela ficou preocupada com os afazeres. Jesus presente na casa de Marta e de Maria, mas Marta escolheu os afazeres do dia a dia, que ela poderia fazer após Jesus ter saído, ou no outro dia. A gente precisa aproveitar o tempo. A gente precisa aproveitar esse tempo de todo o nosso ser, de toda a nossa vida agora. Porque nós podemos ver o exemplo, Maria escolheu o melhor, Jesus disse para ela. Agora você, Marta, se preocupou com o serviço, com os afazeres, e ainda assim você, Marta, quer tirar Maria deste lugar. Quantas vezes, às vezes, a gente tenta tirar Maria do lugar? E nesta madrugada, após eu ter orado e ter dado uma cochilada, eu sonhei o Espírito ministrando na minha vida. E o Espírito falou assim, que essas duas mulheres são duas igrejas. São duas igrejas. Marta é uma igreja, Maria é outra igreja. Eu comecei ali, e de manhã eu ia ministrar lá em Bonito. Falei, meu Deus, então essa é a palavra. E assim, quando o Espírito me falou que cada uma delas é uma igreja, eu vou ler aqui, daí nós vamos decorrer nessa passagem. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. E o Espírito falou, foi ministrando que Marta é uma igreja. E o Espírito falou para mim assim, que Marta é a igreja do trabalho, é a igreja do sacrifício, é a igreja do jejum, da oração, é a igreja do propósito, é a igreja da campanha. A Marta não está errado, porque essa igreja também recebe revelação, essa igreja também recebe bênção também. Mas nós vamos ver que no final, no decorrer depois, o Espírito me falou assim, a igreja que o Senhor quer é a igreja que está com Ele, na intimidade, que é a igreja Maria, é a mulher, que é a igreja que vai ter a revelação, é a igreja que o Senhor está chamando para esse tempo. Não vai dizer que a Marta não vai receber a bênção, vai também, faz parte, mas é aquela igreja da campanha,
É aquela igreja que faz o sacrifício. Ele falou para mim. E ainda no sonho, ele falou assim: eu quero uma igreja. Segura aqui para mim. Eu quero uma igreja, e aí, que esteja assim comigo, grudado. É a presença. Essa é a igreja que eu quero. Uma igreja que esteja na intimidade comigo. Não é uma igreja do trabalho. Essa igreja também é abençoada, mas a igreja que eu estou querendo, a igreja que eu estou buscando, é a igreja da presença. É a igreja do relacionamento comigo. A igreja que Maria sentou para me ouvir. E aproveitou, contemplou esse momento. E ainda ele falou para mim assim: eu sempre brinco, nos igras da vida, eu sempre brinco e falo que o apóstolo Cristiano é o tubarão. E eu sou a rêmora, aquele peixinho que só fica ali. O tubarão caça, mata, né? E eu só fico comendo as migalhas, né? Eu brinco. E ele falou para mim assim: olha, eu sou o tubarão. Eu quero uma igreja que não precisa lutar. Deixa que eu já venci e eu estou lutando, só come. Aí ainda ele ministrou para mim falando assim: pode falar. Que pessoas vão falar assim: quem sou eu para comer migalhas? Pessoas orgulhosas. Pessoas orgulhosas, porque não quer migalhas. Mas aquela mulher cananeia, a migalhas era tudo que ela teve naquele momento. Foi o que ela buscou e que ela recebeu. Então, se a gente valorizar as migalhas. E aí, depois que eu ministrei, o Espírito tinha falado com a Sandra enquanto eu estava ministrando, que quando Jesus multiplicou os pães e peixes por 2 vezes, o que tinham sobrados? Migalhas. E Jesus dá valor nas migalhas, porque juntaram 12 cestas de pães que tinham sobrado. Então nós podemos ver que aqui o Espírito fala para mim que então essas 2 mulheres são 2 igrejas. Se a gente for prestar atenção, tem essas igrejas, as igrejas da campanha, nada contra, mas é as igrejas do trabalho. E se nós for olhar no nosso meio, tem pessoas que pessoas do trabalho, trabalha. Às vezes a pessoa que vem servir um copo com água é a pessoa que fica olhando, observando o movimento da igreja. Se chega alguém, ele vai lá receber, põe para sentar, olha onde que tem um lugar vazio. Essa igreja é a igreja do trabalho, é a Marta. É a Marta. Mas Jesus, ele quer uma igreja que esteja grudado com ele. Jesus quer uma igreja que esteja na intimidade com ele. E nós vamos ver agora, lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus vem encontrar essas 2 mulheres novamente. Então esse é um tempo, e nós temos que nos alegrar, porque Ele nos deu esse lugar. Ele nos revelou este lugar de secreto. Ele é o tubarão, e nós somos aqueles peixinhos, a rêmora, que fica ali só nadando do lado dele, e deixa ele matar as presas, deixa ele vencer, e vamos comer, mas estejamos na presença dele. Estejamos na presença, lutemos pela presença. Aqui neste lugar agora é a presença dele, mas o amanhã aí você vai trabalhar, mas a sua mente, o seu coração precisa estar ligado nele. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17, encontro de Marta com Jesus. Você pode ver que ele se apresenta para Marta como: eu sou a ressurreição e a vida. É a igreja do trabalho, mas ele se apresentou para ela como a ressurreição e a vida. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar
Marta e Maria pela morte do irmão. Veja só, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Veja a diferença. Maria tinha ficado sentada ouvindo o mestre, e ela continuou, porque ela soube que o mestre estava vindo. Mas a igreja do trabalho foi o quê? Foi o encontro, foi se encontrar com Jesus. Ele não teve paciência de esperar o mestre chegar. Ela foi o encontro. Ela foi atrás. Não, eu vou, porque é aquela pessoa que quer ajudar o mestre a fazer alguma coisa. Você sabe que você tem um problema, você tem uma dívida, aí você fala, não, eu vou orar a Deus e o Senhor vai me dar condições de pagar essa dívida. Mas aí você vai lá no banco e faz o empréstimo. Você está ajudando? Na verdade você está atrapalhando. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te fará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Ela tinha fé, ela sabia de quem era Jesus. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A fé dela não é para agora. A fé que ela expressou, a confiança que ela expressou para Jesus, não é para agora. Você precisa agora, a sua fé tem que ser agora. Jesus, ele venceu por nós, ele já venceu por mim, por você, ele tomou de mim, de você, as enfermidades. Então, a nossa fé tem que ser agora. Ela falou que ela sabia que a ressurreição do irmão dela seria nos últimos dias, no fim dos dias, do tempo. Então, a fé da igreja que faz o sacrifício, da igreja que faz a campanha, eu sei que depois talvez eu vou apanhar por aí, mas amém, né? A igreja da campanha, a igreja do sacrifício, a fé deles não é para agora. Eles não acreditam que eles têm autoridade para fazer agora, agir agora, neste momento, né? Porque ela falou, eu sei, ela falou, eu sei, se você pedir para Deus, para o seu pai, para o pai, Ele vai ouvir os seus pedidos. E ele respondeu para ela, sim, Marta, o seu irmão ressuscitará. E ela responde para ele, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a cura, Ele é a libertação para nossas vidas, agora, nesse tempo agora. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então precisamos crer neste momento agora, o encontro dele com Marta. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Aí ele faz uma pergunta novamente para ele: tu crês? Se você crê em mim, você não vai morrer para a eternidade, eternamente. E ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela sabia de quem era Jesus, mas a fé dela era para no fim dos tempos. No fim dos tempos que, não, meu querido, Jesus ele veio por agora. Se você é aquela pessoa que está com Jesus, se você é aquela pessoa que traz a presença dele para a tua vida, esse é o momento da tua vitória, esse é o momento da tua cura. Agora nós vamos fazer o encontro de Jesus com Maria. Nós vimos que o encontro de Marta com Jesus, ele revelou, ele falou que ele era a ressurreição e a vida. Agora nós vamos trazer para esse tempo, porque ele fala para Maria assim, ó, a palavra diz assim: Jesus venceu a morte. Então, se Jesus venceu a morte, a palavra diz assim: depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Quem que está chamando a igreja? Quem que está chamando Maria? O mestre. O mestre, ele quer a igreja na presença dele. Ele não quer uma igreja que fica no seu dia a dia normal
E na hora do precisar, aí parte para o sacrifício, porque o sacrifício perfeito Ele já fez por nós. Ele já venceu por mim e por você. Então agora o mestre chegou, Marta vai lá e fala: ó, o mestre chegou e ele te chama, Maria. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Naquele tempo, os judeus tinham o hábito de, durante 3 dias, ir chorar o defunto, enquanto ali, porque eles criam, acreditavam que o espírito permanecia no corpo por 3 dias. Eles tinham essa crendice. Então, o judeu que estava ali com ela, viu ela levantar, não entendeu, falou: ela vai lá na catatumba, lá no cemitério, né? Chorar o defunto. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, olha só, a igreja que Jesus está convocando, é a igreja que se prostra diante dele. O que Maria fez? Ao chegar na presença de Jesus, se prostrou, se lançou a seus pés em adoração e fez o quê? Desabafou. Desabafar na presença dele. Você está na presença dele, abre o teu coração para ele. Abre o teu coração. Pode chorar aos pés dele, adorando a ele. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Então, quando você está na presença dele, a gente precisa fazer o quê? Adorar a ele, se prostrar diante dele. 9 pessoas se prostraram diante dele na Bíblia. 9 pessoas que precisavam de algo na tua vida se prostraram diante dele e o adoraram. E aí o Espírito me fez lembrar do milagre que ele fez na minha vida, na minha casa, na vida da minha filha, que vocês já sabem, porque já contei várias vezes. Se vocês quiserem que eu conto de novo, eu conto. Porque eu tinha feito uma aliança com Deus, que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade, eu contaria o milagre que ele fez na minha vida, na minha casa. Então, meus queridos, me fez lembrar de quando a minha filha estava internada no hospital, e era numa quarta-feira, quando eu fui fazer uma visita das 3 horas da tarde, ali no hospital Rosa Pedrocian, e o médico me chamou no particular assim, falou para mim assim: olha, nós já fizemos tudo que poderia fazer pela tua filha, até remédio que governo nenhum compra, o governo comprou, mas não surtiu efeito. Então pai, ele falou assim: então pai, se essa criança sair daqui com vida, os seus sonhos são frustrados. Não fica esperando uma criança perfeita. Ela vai ter defeito, ela vai ser surda, cega, muda, ou não vai andar. Então aquele sonho perfeito que você tinha de criança, pode esquecer, porque nós fizemos tudo que podia. Mas lá dentro do meu coração eu falava comigo mesmo: ele não sabe o Deus que eu sirvo. E naquela noite eu fui para casa, depois do trabalho, ainda naquele dia mesmo, quando eu fui para o trabalho, saí dali umas 4 horas, que eu cheguei na empresa, eu lembro que eu encontrei um companheiro de trabalho e perguntou: e aí, como está sua filha? Eu falei: olha, se eu tiver crédito com Deus, ele vai fazer um milagre na vida da minha filha. Você vê que naquele momento eu estava sendo uma Marta. A minha fé não era para aquele momento. Aí ele olhou para mim e apontou o dedo, falou assim: não, mas você tem crédito com Deus. Eu falei: então amém, né? Que ele teve mais fé do que eu. E aí quando foi à noite, meus irmãos, eu estava em casa deitado,
já para dormir, e eu sentia dentro daquele quarto aquele ambiente de morte. Parecia que eu via a morte pairando por cima assim da nossa cama, e o meu corpo espinhava, parecia que tinha carrapicho, tinha formiga me picando ali naquela noite. E aí aquela opressão, coisa ruim, só você vivendo para você poder falar. E aí eu peguei e falei para a Sandra assim: nós ainda não oramos pela Fernanda. Ela falou: falei, então vamos orar. E eu desci para os pés da cama e coloquei meu rosto ao chão. Eu coloquei o rosto ao chão. E eu até hoje de manhã eu falei assim, e lá eu comecei a orar e chorar. E o Espírito às vezes leva a gente a fazer loucura. E começou lágrima e corisma do nariz cair no chão. Mas ali eu fiquei com o rosto, eu não tive nojo, né? Eu sei que alguém de vocês vai ter nojo, mas amém. Eu não tive nojo, eu continuei com aquele ali chorando e abrindo o meu coração para Ele, falando de tudo que eu sentia e de tudo que eu pensava para Ele. Eu cheguei e falei para Ele: eu sei que o único que pode tirar a vida e dar vida é o Senhor. E eu sei que o Senhor não criou uma expectativa de 7 meses em nossos corações de ter essa criança. E outra, nós já gastamos dinheiro. Falei para Ele que eu tinha gastado dinheiro, comprado um enxoval, né? E eu não acredito que o Senhor vai levar ela. Mas se o Senhor levar, amém. Eu vou chorar, eu vou murmurar, porque eu sou ser humano e o Senhor me ensinou a amar, porque o Senhor é amor. Eu joguei a responsabilidade para Ele. Falei: é contigo agora. Mas e se o Senhor der vida, amém, eu vou testemunhar todas as vezes que eu tiver oportunidade, até o dia que alguém falar: chega, pastor, para. E aí eu fiz aquela oração ali com ele e falei assim: e uma prova de que o Senhor vai dar vida para ela, amanhã cedo, quando a minha esposa entrar no hospital, que ela esteja de olhos abertos, porque até então ela não abria os olhos. Até então ela não abria os olhos. E aí no outro dia cedo, aí eu fiz aquela oração, deitei na cama e dormi, numa paz, numa tranquilidade. Quando foi no outro dia cedo, eu levei a minha esposa lá para o hospital e deixei ela lá umas 6 horas da manhã. Estava indo para o trabalho, aí o celular tocou. Quando o celular tocou, olhei assim, eu falei: a Sandra. Falei: meu Deus. Pensei comigo: vem coisa ruim. Engraçado, a gente só espera coisa ruim. Por que a gente não espera coisas boas, né? Quando eu vi o celular que era a Sandra, eu falei: ixi, vem coisa ruim. Aí eu atendi, falei: fala, Sandra. Ela falou assim: a Fernanda está de olhos abertos. Aí eu gritava dentro daquele carro. Na avenida ali, dirigindo. E gritava, o pessoal passava olhando assim, e eu: glória a Deus, glória a Deus. E gritava. Então, meu querido, a nossa fé, ela precisa ser uma fé de atitude. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos prostrar diante dele e aproveitar a presença dele. Ele falou para mim que ele está buscando a igreja. Ele quer a igreja que anda junto com ele, uma igreja que anda colada, igual eu vi as minhas mãos assim, ele me mostrou as minhas mãos coladas. Ele falou: eu quero a igreja Maria que aproveita a minha presença, a minha presença. E perguntou-lhe Jesus, onde colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos de cego ter evitado que seu amigo morresse? Sempre vai ter aqueles que vai questionar. Sempre vai ter alguém que vai estar no meio ali, que não poderia ser assim, querendo
colocaram uma maneira de ele agir. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Ei, Jesus deu uma ordem. Jesus falou que ia ressuscitar. Agora você, igreja Marta, começa a falar: não, Senhor, ele está cheirando mal, ele fede. Ei, não interessa. Jesus falou, pega a palavra. Jesus deu uma ordem, faça. Se você tiver que comer barro, coma barro. Se o Espírito te levar a fazer algo que às vezes a gente não tem costume de fazer, faça. Se o teu coração tem paz e o teu coração se alegra porque você ouviu a voz do Espírito, faça. Porque o Espírito me levou a debruçar com o rosto no chão. E o Espírito às vezes leva a gente a fazer coisas loucas, até chutar a cadeira. A gente chuta, né? Então o Espírito, aí a Marta, veja só, quantas Marta tem dentro no meio de nós. Jesus fala: tira a pedra. Aí vem ela, a Marta: não, Senhor, ó, ele já está podre, ele já está fedido. Ele já está fedido, mas ele já tinha falado. E encorajou a Jesus: eu não te falei, se creres verás a glória de Deus? Ele te falou, se creres verás a glória de Deus. Você lembra lá no livro de Marcos capítulo 5, quando o Jairo é um das 9 pessoas que se prostraram diante de Jesus, foi Jairo, o príncipe da sinagoga, o líder. Cara, naquele tempo, só a necessidade fez aquele homem se prostrar diante de Jesus, porque a filha dele havia morrido. A filha dele estava enferma, na verdade, não tinha morrido ainda. E mesmo assim ele sabia quem poderia curá-la. E o que ele fez? Se prostrou diante dele, se declarou para ele, pediu para ele: vai até a minha casa, vem. E essa passagem também às vezes eu uso para ministrar, para contar o testemunho da Fernanda nas nossas vidas. Porque nessa passagem, quando Jairo se prostra diante de Jesus, e Jesus levanta ele e fala: vamos. No meio do caminho, outra mulher que se prostrou diante de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela teve ousadia, a mulher fedia, a mulher já tinha perdido tudo, mas ela, levada pelo Espírito, falou: não, eu tenho que fazer uma loucura, se eu simplesmente tocar. E aí eu uso isso para contar, para ministrar. Por quê? Porque às vezes você quer um milagre. Nós queríamos tanto o milagre da cura da Fernanda, só que lá no hospital, chegava lá um dia, a Sandra falava para mim: você lembra aquele bebê que estava aqui? Já deu alta. Às vezes a gente olha para a bênção dos outros e entristece no nosso coração, porque eu sou egoísta e eu quero só para mim, e não se alegrava com aquele que tinha tido alta. Aí no outro dia eu chegava, ela falava para mim: lembra aquele bebê que estava aqui? Faleceu. Aí eu falava: oh, glória a Deus, minha filha ainda está viva. Você vê como que o ser humano é? Não se alegra porque um bebê saiu em alta, mas se alegra porque um bebê morreu e minha filha não tinha morrido ainda. E Jairo passou por essa experiência. Jairo caminhando para casa, vem aquela multidão segurando Jesus. Se eu fosse ele, falava: ô pessoal, eu sou o príncipe da sinagoga, dá licença, eu preciso levar o mestre da minha casa, porque a minha filha está lá doente. Nesse momento ele é só meu, dá licença, não toca, sai. Chamava os soldados para abrir caminho, se eu fosse Jairo naquele tempo. E aí ele vai, e essa mulher no meio do caminho toca no Senhor. O Senhor ainda para: oh Jesus, não faz isso comigo,
para porque sentiu que saiu virtude dele. Para porque alguém tocou em mim, Paulo. Aí os discípulos falam: poxa, Senhor, essa multidão de gente. Não, daí ele vai explicar com toda aquela paciência, com todo aquele amor, com todo aquele carinho. Não, meus discípulos, é que senti que saiu virtude de mim. Aí ele vai conversar com a mulher, e a filha de Jairo está lá doente. Quando ele resolve sair para ir para a casa de Jairo, aí chega a notícia para Jairo: Jairo, não perturbes mais o mestre, a sua filha já morreu. O que ele fala para Jairo? Crê, acredita, se creres verás a glória de Deus. Se creres, foi o que ele falou aqui para Maria, para Marta. Eu já não te falei, se creres verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Sabe por que Jesus ele foi ali pelo quarto dia? Porque eu já falei lá que eles acreditavam que o espírito ficava no corpo da pessoa durante 3 dias ainda. Então se ele fosse no segundo e no terceiro dia, o espírito está lá, né? É facinho de fazer ressuscitar. Mas ele foi lá no quarto dia porque o espírito já não estava mais lá, na crendice deles, né? E aí ele ressuscita Lázaro. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao seu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, e tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolvido com um pano, e Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Então ele fez, quando ele falou comigo, falando que essas 2 mulheres representam 2 igrejas. As igrejas do trabalho, da movuca, do movimento, e a igreja que ele convoca, a igreja que ele quer, é a igreja que esteja na presença, é a igreja que esteja no relacionamento com ele, é a igreja que esteja grudadinha com ele, é a igreja que esteja na intimidade com ele, é a igreja da intimidade, é a igreja que ele está buscando, é a igreja que ele deu para nós, para mim e para você. É o que nós vemos aprendendo, é o que nós vemos ouvindo, é o que ele vem revelando, que ele quer verdadeiros adoradores, que aproveite a presença dele, como fez Maria, de aproveitar essa presença, este momento de estar aqui, porque esta hora, você veio aqui para quê? Nós viemos aqui para quê? Para cultuar ao Senhor, para adorar a Ele. Então esse é o momento de a gente estar desligado da terra, e ligado completamente, zerado a nossa vida com a terra, e ligado aos céus, ao trono dele, aonde ele está sentado à direita de Deus Pai, e continua intercedendo por mim e por você, desde que a gente esteja na presença, porque a presença dele traz cura para nossas vidas, a presença dele traz paz para a nossa alma, a presença dele traz salvação. E são 9 pessoas que se prostraram, a Bíblia relata, diante dele. Nós podemos ver aqui os sábios, lá em Mateus 2:11, quando Jesus nasceu, os sábios foram lá e se prostraram diante dele. Jairo se prostrou diante dele. A mulher curada, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, o próprio Pedro se prostrou diante dele. O leproso, o gadareno, o samaritano e Maria.
Então Ele quer uma igreja que esteja na presença. Foi o que Ele me falou nesta madrugada. Porque Ele quer que a gente esteja ali, buscando primeiramente o Seu reino, buscando primeiramente a Tua justiça, porque as demais coisas eles vai sendo acrescentada na minha e na sua vida. Esse é um tempo da gente dedicar a nossa vida a Ele. Esse é um tempo de quando a gente entrar dentro dessas quatro paredes, se desligar das coisas dessa terra, se desligar até da nossa carnalidade, deixar o Espírito nos levar a adorar, para que a glória dele se manifeste no nosso meio, para que quando a gente pensar, desejar algo, aquilo que a gente desejar se materialize no nosso meio. Se a gente orar por alguém, ou se tiver alguém enfermo no nosso meio, quando você pensar de orar, aquela pessoa já está curada, porque você se desligou, porque a igreja está aqui com um propósito de adorar e prostrar diante dele e chorar diante de Jesus, assim como Maria fez. Maria, ela não perdeu a oportunidade, ela não perdeu, ela não deixou passar. E é engraçado que o apóstolo Cristiano às vezes fala para a gente assim: o cavalo arreado passa uma só vez, até ele dar a volta, meu querido, vai levar tempo. E às vezes a gente está perdendo o cavalo arreado passar, porque a gente não está na presença, mas está trabalhando, fazendo as coisas. Nós não podemos, nós precisamos desligar. Na presença é ligar com Ele, é ligar o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas vontades. Talvez você está aqui com fome, já está pensando no que você vai comer de lanche, se você vai pedir uma pizza, você já está pensando em pegar o seu celular, a agenda para pedir, fazer o seu pedido. Talvez você já está querendo que termine. Vamos terminar logo porque as horas já se passam. Vamos porque eu preciso. Amanhã é segunda-feira, amanhã eu preciso acordar cedo. Gente, meu Deus do céu. Jesus está falando: olha, a igreja precisa ser Maria. A presença. Aproveitar a presença. Ele mandou Marta chamar Maria, porque é assim que ele falou para mim. Falou: eu quero uma igreja que tenha a minha presença, esteja comigo, na minha presença. E eu vi as minhas mãos coladas umas na outra. É dessa maneira que eu quero. É dessa maneira que eu quero a igreja colada comigo, lado a lado, juntos, para sempre. Não só para essa geração, não só para essa vida, é para toda a eternidade. É para toda a eternidade. É para toda. Quantas e quantas vezes eu já li essa passagem de Marta e Maria. Quantas e quantas vezes eu só falava que Marta se preocupava só com os afazeres, que não sei o quê, né? Mas nunca o Espírito tinha me falado, nunca foi uma revelação que Jesus falando que cada uma dessas mulheres representa uma igreja. E talvez a partir dessa ministração vai surgir uma ministração para o Paulo, vai ter uma revelação para o Joel, para o Crodoaldo, para o Reinaldo, ou para cada um de vocês que aqui está, porque talvez alguém de vocês vai falar assim: ele esqueceu de Lázaro. Também é uma igreja que precisa ser ressuscitada. Talvez é uma igreja que está morta. Tem algum Lázaro aqui no nosso meio? Se tem alguém, levanta a mão e fala: pastor, eu estou morto. Nós vamos te ressuscitar em Cristo Jesus. Porque Ele também é uma igreja. Quantas igrejas estão mortas? Quantas igrejas que poderiam estar aqui, mas estão mortas espiritualmente. Oh, meu Deus. Ressuscita o meu irmão, Pai. Ressuscita minha irmã, Senhor, que está morta espiritualmente, que está perdendo a oportunidade, Senhor. A igreja Marta e Maria está esperando em Ti, Senhor. A igreja Marta e Maria espera em Ti pela ressurreição de Lázaro.
Dá uma ordem para que a gente possa tirar essa pedra que impede eles, Senhor Deus. Se eles estão amarrados, talvez eles estão amarrados pelo inimigo, preso dentro de si, dentro do seu orgulho. Oh Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Se o meu irmão, minha irmã não está aqui porque eles estão mortos espiritualmente, dá uma ordem e nós vamos lá, Senhor, desatar, Senhor, os nós, as armadilhas que prenderam eles, as prisões. Oh meu Deus, oh Senhor, meu